Amigos da TV Cidade, olá, tudo bem? É hora de programa Cidade Aberta aqui no seu canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a TV do nosso município. Nos encontramos para mais um programa, vamos discutir os assuntos do nosso dia a dia, enfim, o que de importante movimenta a nossa comunidade. E como eu costumo dizer, o Cidade Aberta, diariamente com convidados, é feito por gente da nossa gente que vem aqui e fala sobre os mais diversos assuntos, sejam eles do âmbito local, do âmbito estadual ou até do âmbito nacional. É importante, a TV Cidade trata o assunto. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, que está na audiência aqui pelo canal 14 ou então pelo Facebook TV Cidade Farroupilha. Curta a nossa página. Se você não nos acompanhar pelo canal 14 nem pelo Facebook, tem mais uma oportunidade. Nos acompanhe, assista os nossos vídeos que são postados também no YouTube. São oportunidades para você prestigiar a nossa programação. O programa de hoje vai ter um olhar todo especial para a cidade de Farroupilha. Nós vamos voltar à pauta, é o assunto do momento. Tivemos uma abordagem na semana passada também com vereadores, uma abordagem política. Vamos tratar sobre a questão do projeto de lei que está tramitando no Legislativo Municipal de Farroupilha, que propõe a criação de mais cargos para a estrutura administrativa municipal, para a Prefeitura de Farroupilha. São necessários esses cargos? A Prefeitura vai ter, em média, segundo informações extraoficiais, em torno de 200 mil a mais por mês de gasto com esses cargos, e a conta no final do ano poderá inviabilizar as finanças do município no futuro? E outras questões, a questão da limpeza urbana aqui na nossa cidade, o mau cheiro que continua exalando das bocas de lobo no município, alguns dos assuntos que nós vamos tratar a partir de agora. E eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, que já está aqui nos estúdios do Cidade Aberta, o contador Carlos Alberto Paese, a quem eu quero cumprimentá-lo, agradecer pela presença. Carlinhos, bem-vindo, bom te receber mais uma vez aqui na bancada do programa. A gente que agradece a oportunidade de expressar o pensamento das pessoas. Quero saudar os ouvintes e dizer que a gente é procurado, em função do cargo que a gente teve, vamos dizer assim, a oportunidade que a gente teve de presidir a maior entidade da cidade. A entidade mãe, né? E aí o pessoal ainda procura para trazer as queixas e as reivindicações do que se vê pela cidade. E como eu sou uma pessoa que gosta de caminhar, eu transito pela cidade, a pé, que talvez os nossos governantes não o façam. Por isso que talvez eles enxergam os problemas? Não veem o centro. Talvez eles façam isso nos bairros. Sim. Mas no centro eles não fazem. Só que as queixas agora estão começando a não ser mais só das pessoas do centro, já estão começando a ser das pessoas dos bairros também. Tu caminhas muito a pé aqui pelo centro, até o teu escritório de contabilidade, enfim, nos teus afazeres, no teu dia a dia, e há algum tempo tu já vem batendo nessa tecla de que Farroupilha tem um problema sério com a questão das bocas de lobo, o mau cheiro das bocas de lobo, ainda mais quando o tempo está para mudança. Era um problema, e é um problema crônico aqui da área central. Agora esse problema está se expandindo pelos bairros também, Carlinhos? Pelas reclamações que a gente tem recebido, começou-se a lastrear esse problema. Isso é uma briga que a gente tem já das administrações anteriores a essa gestão. Sim. Ainda as administrações do PMDB. Do PMDB a gente já falava sobre isso, já discutia com isso, já sentamos com o secretário Arielson na época, e assim foram trocando, a gente ficava brigando com isso, batendo nessa tecla. Porque qualquer pessoa que sai caminhando pelo centro, eu vou dar assim agora, já nem mais vou falar no centro, se circular perto da prefeitura, para o lado do bairro São Luís, já vai enfrentar esse problema. Quem sai da prefeitura e desce aquela rua, não me recordo o nome, de julho deve ser. Não é a 14, a outra, aquela que termina na quadra da prefeitura. A continuação dela seria aquela que passa na frente do IMEC. Certo. Tá. Aquele continua do outro lado da praça. Se tu descer ali, tu já vai sentir ali perto da sede do Correios, por ali tu já vai sentir o mesmo problema que tu encontra aqui no centro. Na frente da Caixa Federal, na esquina da Júlio com a 13... Então, na frente do Clube do Comércio. Então, são problemas crônicos que a gente tem na cidade e que a gente vê que não tem interesse em resolver. Teve secretário, até hoje tem um cargo superior, disse que procurou no Google e não conseguiu solução. Nós temos várias pessoas de Farroupilha que apresentaram para a gente N soluções,
com um custo muito baixo. A prefeitura fez num determinado período também uma limpeza dessas bocas de lobo, resolveu por pouco tempo? Isso, se tu for ver as bocas de lobo hoje, elas já estão cheias de inso, assim como se tu transitar pela cidade a pé, tu vai observar que não existe capina. Quer dizer, uma das funções que se criou, me recordo que falavam da Ecofar, era isso, né? Que ela iria pintar os cordões, coisa assim, e iria fazer a manutenção. É só tu passear pelo centro, tu vai ver o quanto tem. Nessas bocas de lobo sai rato, sai jacaré, sai o que tu possa imaginar, raposa, de tudo dessas bocas de lobo saem. Barata, né? Por quê? Porque elas não são limpas. Não é feita uma limpeza na boca de lobo, não se vê se ela tem ainda o sifão funcionando. Então, vamos dizer assim, essa questão está jogada às traças. E aí vai se empurrar a culpa na Corsã. Porque a Corsã não fez esgoto... O tratamento do esgoto, o tratamento coletora do tratamento. Do esgoto cloacal. Então aí o que a gente vai dizer? Quem assinou o contrato com a Corsã, renovação com a Corsã, não sei. Mas alguém que assinou o contrato não botou prazo para a realização de obra. Deram uma concessão lá por mais 20, 25 anos para a Corsã e não colocaram prazo para realizar isso. Quer dizer, mal feito o contrato. Porque quando eu contrato uma obra, devem existir prazos para a realização. Não foi feito. Me parece que não foi essa gestão que fez, foi a gestão anterior. Mas alguém fez errado. Se fizeram esse contrato mal feito com a Corsã, então agora não adianta querer empurrar para a Corsã. Do ex-prefeito Pascoal, no último ano, 2008, se não me falha a memória. Não sei se foi no Pascoal ou se foi no Vareta. Sim. Algum deles foi. Mas o que preocupa é que esses dias a gente teve um evento ali na SIX, almoçando com a SIX, e o secretário da Fazenda foi lá comentando que ele ia conseguir pagar o 13º profissionalismo, iria... Né? E dias depois a gente ouve que vai existir dificuldades financeiras, coisas assim. Eu recordo que aqui, participando desse programa, a gente comentou que eu me coloquei como favorável ao aumento do IPTU. Desde que? Desde que esse aumento fosse transformado em obras. Investimentos. Em benefício do cidadão. E não em salário em benefício de alguns. E pelo que a gente está percebendo, esse ampliação do IPTU, esse aumento do IPTU, ele serviu simplesmente para... Cobrir furos. Cobrir a redução da arrecadação tributária, porque como a economia travou... Os cofres do município recebem menos. Recebem menos. Automaticamente, o que eles fizeram? Aqueles aumentos compensou essa redução que teve. Por isso que o município, vamos dizer assim, está em dia com as contas em termos de salário. Mas o que a gente vê, só te interrompendo, o que a gente vê por aí, a maioria dos municípios, Carlinhos, nesse ano de 2017, tem até colocado no poder público, o que é um pouco incomum, uma austeridade administrativa, uma austeridade fiscal, reduzindo estrutura, enfim, reduzindo os custos com a folha de pagamento. Aqui em Farroupilha nós estamos na contramão. Se criou mais 2 secretarias, se extinguiu uma secretaria, ou se fundiu uma secretaria, se promoveu uma fusão, mas se criou mais 2, enfim, uma secretaria a mais na estrutura administrativa. E aí o prefeito mesmo disse, não vai ter mais custo. O custo dessa secretaria, ele está diluído. Não tem, deve ter um custo. Não existe esse tipo de colocação. Muitas vezes ele se joga no ar alguma coisa para tentar abafar. Mas o que eu coloco é assim, se tu tinha uma secretaria que desempenhava 2 setores, que eles desmembraram. Sim. E nessa secretaria econômico e turismo. Nós tínhamos 4 pessoas, 5 trabalhando. Hoje nós temos 5 ou 6 pessoas trabalhando no turismo e mais 5 ou 6 pessoas trabalhando no antigo desenvolvimento econômico, renda, trabalho e renda. Eles mudaram o nome. Então, conclusão. Dobrou. Eu estou fazendo um raciocínio lógico, eu nem sei quantas pessoas tem lá dentro. Mas se tinha uma, já são 2. Já está. Então, automaticamente... Isso vai gerar um ônus lá na frente. Esses funcionários reduziu? Não. Acredito que não. Não posso dizer isso porque eu não participo lá dentro da gestão. Se eu disser que eu não entrei no portal da transparência, que as pessoas podem entrar, o portal da transparência dentro do próprio site da prefeitura, tu vai encontrar o quanto ganha cada funcionário. Cada CC está discriminado aí. Cada categoria está aí. Cada funcionário da prefeitura está lá dentro. Tá? Então, o funcionalismo todo está ali, as pessoas podem ver e se quiserem achar onde estão lotados, coisas assim, é só entrar ali.
O que me preocupa é que lá adiante, isso a gente já conversou até com o secretário da Fazenda, discutimos isso, coisa assim, num bom relacionamento bom. A gente consegue um diálogo, né? Eu explanei minha preocupação de que lá na frente, se continuar nesse ritmo, nós vamos virar o estado do Rio Grande do Sul. Não adianta eu estar pagando para um funcionário público hoje 16 mil reais, 12 mil reais, 13 mil reais, se lá na frente ele vai ter que receber parcelado, que nem está acontecendo para o Estado. Hoje, me deslocando para o trabalho, estava ouvindo uma emissora, e nesse programa eles estavam falando do pouco público no jogo da seleção brasileira. 35 mil pessoas. Se tu analisar o preço do ingresso, o preço médio ficou em torno de 220, 210, 220 reais. Sabendo que o funcionalismo público recebeu no dia 31, 350 reais. E nós temos um bom número de funcionários públicos em Porto Alegre, que poderiam ter ido para assistir esse jogo. Mas por questões financeiras não puderam ir. Então isso é um problema. Colocar o pão e o leite na mesa e o jogo, é claro que o pão e o leite ganham. Então isso é um problema que talvez adiante a gente vá ter aqui. Se a gente não começar a raciocinar e pensar melhor isso, vai acontecer com Farroupilha. O mundo inteiro está terceirizando atividades. Por quê? Porque a terceirização ela torna mais barata. A pressão que a classe empresarial, a classe empresarial fez no Brasil? Tentando aprovar um projeto de terceirização, onde eu possa partilhar as atividades da minha empresa. Exatamente para quê? Para diminuir custos. O município de Farroupilha aparentemente faz o contrário. Está abraçando. Então ele abraçou ela na questão da saúde, tentou, esculhambou muita coisa. Na questão do lixo, nós já estamos reclamando que a cidade está suja, que a cidade não está funcionando. Tá? Pode funcionar na coleta, mas hoje eu já recebi queixa de coleta. Então quer dizer, nem na coleta não está funcionando direito. É outro, para mim, infelizmente eu posso dizer assim, é uma outra, essa história de criar, municipalizar a água, são coisas para quê? Para criar cargos, para botar mais gente dentro e possíveis eleitores e possíveis cabos eleitorais e vai ficando aquela maçaroca que cada vez vai aumentando mais. Então não são cargos, não são colocadas pessoas técnicas, pessoas que sabem o que estão fazendo. É só jogo político, e o jogo político tu sabe o que é só interesse em se manter no poder. Se não acabarem com essa história de reeleição, nós não vamos resolver isso. A primeira coisa que tem que resolver na reforma política é que não existe reeleição para cargos majoritários. E para deputados, vereadores, senadores, estipula 2 mandatos e deu, não pode mais. Deu, basta. Porque aí eles ficam se perpetuando e aí eles não estão fazendo a legislação que nem eles estão tentando fazer lá. Qual é a reforma política que eles estão fazendo? É para se manterem no poder. E tentar articular uma forma de que não possam ser pegos por lava-jato ou por outras ações do Ministério Público. Complicado. Continuando nessa linha de raciocínio, a gente tem assim, o próprio secretário da Fazenda disse que o município de Farroupilha está ainda dentro daqueles limites toleráveis de, se não me engano, é menos de 55% da folha de pagamento com a arrecadação. Segundo apontamentos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Tá. Mas a partir de 48% já o Tribunal de Contas emite um alerta. E Farroupilha está beirando. Só que agora a gente já tem a informação de que a folha do ProSaúde já está sendo somada. Tá? Quanto tempo vai levar para a folha da Ecofar ser somada à da Prefeitura também? Sim. Até porque a Ecofar é 99%, é uma empresa pública. Então daqui a pouco... É chamada economia mista, né? Então daqui a pouco o Tribunal de Contas começa a entender isso também e nós vamos estourar esses limites aí. Então o mundo inteiro está terceirizando, porque é mais fácil para te fiscalizar e para te cobrar a ação. E é mais barato. O custo é muito menor. Eu perguntei para os vereadores, o Jorge Sense, vereador do PMDB, e também o vereador Jonas Tomazini, na semana que passou,
Quantos funcionários, essa informação deve estar disponível aí no portal de transparência da Prefeitura Municipal, quantos funcionários tem a máquina pública municipal aqui em Farroupilha? O secretário Jonas, aliás, o vereador Jonas tem colocado de que, e o vereador Jorge também, em torno de 1.100, oscilando 1.150, 1.180, se fala em 1.200, 1.300 cargos. Será que não é demais? 1.200, vamos falar uma média de 1.200 cargos, não é demais para a realidade de Farroupilha? Eu não conheço a estrutura lá dentro, eu não sei como funciona, porque a gente é da iniciativa privada, a gente não conhece o público, tá? Mas a gente teve como exemplo o Hospital Beneficente São Carlos. Enquanto eles estiveram na gestão, o número que era 300 e alguma coisa foi para 456, se eu não me engano. Aumentou 50%. E aí eles colocaram que depois teve até um dos vereador, foi diretor do hospital, colocou que tinha que ter no mínimo 100. Que a gente até criticou aqui, porque qual é o ânimo das pessoas que estavam lá dentro para trabalhar se o gestor está dizendo isso. Tá? Então, eu não sei, existem aposentadorias, eu não sei o número de pessoas que vão se aposentar, certo? Mas nessa política que a gente está tentando moralizar a gestão pública, eu teria que primeiro fazer um trabalho para ver se essas pessoas que vão se aposentar, se esses cargos que vão vagar, realmente necessitam ser substituídos. Ou se eu posso compensar, fazer aquele jogo de gestão, um remanejamento e enxugando a máquina. Qual é o princípio número 1 da gestão? É fazer mais com menos e não menos com mais. Ou mais com mais também. Eu me recordo que teve o nosso prefeito, ele colocou que eu sou gestor. Agora, gestor não faz mais com mais. Ele faz mais com menos. Então, talvez ele tenha alguma, como é que eu vou dizer assim, a ideia dele de gestão talvez seja diferente do que é histórico, do que a gente aprende nas cadeiras de universidade, nas cadeiras de cursos que a gente faz, coisas assim. Então são sistemas que tem que pensar, é a forma de política de cada um. Alguns têm uma visão econômica de pensar para o futuro, mas não o futuro para se manter no poder, o futuro de melhor para a cidade. Da cidade. E não o futuro do partido, o futuro do meu como político, o futuro de algum companheiro meu aqui dentro. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta então para dar continuidade à discussão dos assuntos do nosso dia a dia, dos assuntos aqui de Farroupilha. Hoje com a presença do Carlos Alberto Paese, contador do município de Farroupilha e também ex-presidente da SIX. Fiquem conosco, a gente volta em seguida. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorgda Dallagnese, sou engenheira de alimentos. Estou aqui novamente dando dicas sobre alimentação segura. Os termos controle da qualidade, segurança alimentar e a implantação dos procedimentos de boas práticas estão sendo um assunto muito comentado nos últimos anos. Podemos acompanhar, através da mídia, diversas ações por parte dos órgãos fiscalizadores, e um aumento de notícias ligadas à contaminação de alimentos, tanto no comércio varejista, pela presença de ratos, insetos e mau acondicionamento e manipulação dos alimentos, como em indústrias, por fraude em leites, queijos e carnes. Tais ocorrências fazem com que o consumidor fique ainda mais preocupado. Dessa forma, a presença de um profissional técnico capacitado, sendo ele engenheiro de alimentos, tecnólogo de alimentos ou nutricionista, atuando como supervisor no controle de qualidade, agrega de forma positiva e fundamental ao estabelecimento, que deve estar em constante aperfeiçoamento para a garantia da qualidade dos alimentos oferecidos ao consumidor e de seu crescimento no mercado.
Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. De volta aqui pelo canal 14, a TV de Farroupilha, a nossa TV Cidade. Você está com o Cidade Aberta pelo canal 14 e também pelo Facebook TV Cidade Farroupilha. Depois das mensagens dos nossos apoiadores, nós damos sequência ao programa. Hoje o nosso convidado é o contador Carlos Alberto Paese, também ex-presidente da SIX aqui em Farroupilha. Eu queria pegar um gancho que o Carlinhos deixou no final do segmento passado. Esse não estava na pauta do programa também, mas me ocorre e é importante. Carlinhos, tem muitos municípios, não sei, talvez não gaúchos, mas, por exemplo, do Paraná, de outros estados também, que estão com um planejamento estratégico, olhando o município lá 2030, 2035, 2040, pensando à frente. Farroupilha tem algum sinal, seja na esfera pública, seja na iniciativa privada, que o pessoal esteja começando, temos que pensar Farroupilha daqui 10, 15, 20, 30 anos. Tem algum movimento? Tem. Está sendo implantado o Observatório Social, que mas o Observatório Social, ele trata, vamos dizer, as ações dele são hoje, mas o reflexo vai vir lá na frente, sim, com a diminuição de gastos. A longo prazo, né? A longo prazo, tá? Mas existe também, nessa mesma linha do Observatório Social, tem o Conselho de Desenvolvimento. O Conselho de Desenvolvimento, por exemplo, a gente estava participando pela entidade na época, e a gente foi conhecer Maringá. No Paraná. Que foi uma referência. O oeste do Paraná. É uma cidade que é referência. Tá? Maringá teve que se reinventar, mais ou menos que nem a gente teve que se reinventar quando a Grendene tirou aquela linha de produção, o Braque Grendene Farroupilha. Hoje se dá graças a Deus que a Grendene fez isso, porque a gente conseguiu se diversificar. Tem que dar graças a Deus, assim, agradecer. A nossa matriz econômica diversificou. Tanto é que a gente não sentiu tanto a crise de desemprego que nem teve Caxias, que é nosso vizinho aqui. O Conselho de Desenvolvimento lá, ele é composto por 101 entidades. É bem o que eles pegaram. Eles fizeram 101 entidades deles lá. O presidente é o prefeito municipal. Só que ele não tem poder de decisão. Ele tem que cumprir o que é estabelecido pelo Conselho de Desenvolvimento. O poder público não põe dinheiro nesse Conselho de Desenvolvimento. É a iniciativa privada que faz, porque toda a associação, toda a entidade, ela tem que ter um líder. Pressupõe-se que o prefeito vai ser esse líder.
Por isso que normalmente esse cargo é passado para o prefeito. Eles fizeram um trabalho lá onde, para organizar todo esse conselho de desenvolvimento, organizar o observatório social, eles foram buscando todas as entidades, agrupando, ao ponto de que chegou assim, o taxista de que eu queria participar, mas eu não tenho dinheiro. Eu digo, não, tu não precisa botar dinheiro. O dia que a gente trouxer alguém para cá para fazer uma palestra ou alguém para nos auxiliar ou fazer um curso, tu simplesmente vai oferecer o teu serviço para buscar o cara do aeroporto e levar ele até o hotel. O cara do hotel cedeu o quarto para a pessoa dormir, o restaurante deu alimentação. Então foram agregando todas as entidades empresariais e todos os grupos empresariais. Quem pôde botar dinheiro, colocou dinheiro. Quem não pôde, foi. Então hoje participo disso aí, o taxista, o garçom, a rede hoteleira, bares, restaurantes, empresas, indústrias, o comércio em si, todos eles estão dentro desse Conselho de Desenvolvimento. O que eles fizeram? Eles estão projetando agora Maringá para 2047, que quando Maringá faz 100 anos. 30 anos, daqui 30 anos, né? Eles estão projetando o que eles querem para Maringá daqui a 30 anos. Eles fizeram esse planejamento todo para Maringá. Mas Maringá é tipo Caxias, uma cidade grande com várias cidades pequenas ao redor. Esse plano caberia em Caxias, caberia para Farroupilha? Caxias já está fazendo, a gente até participa como representante de Farroupilha nesse Conselho de Desenvolvimento. Por quê? Porque Farroupilha e Caxias estão muito unidas. Porque não adianta Caxias projetar alguma coisa para cá e Farroupilha projetar Tem que pensar coletivamente. Tem que pensar coletivamente. Então a gente participa do Conselho lá. E eles conseguiram, viram que Maringá eles resolveram o problema. Só que atravessando a rua, começa outro município. E esse município não tinha a estrutura que o Maringá tem. E aí começaram a migrar para Maringá os problemas também. Aí eles tiveram que começar a abrir mais isso. As ações hoje deles não estão mais voltadas só para Maringá. Digamos que estão para as cidades vizinhas também. Então isso já está sendo articulado, está começando o trabalho. O Observatório Social é uma boa para Farroupilha, é excelente então. Não é para Farroupilha, o Observatório Social já existe em várias cidades do Rio Grande do Sul. Por exemplo, eu vou dar assim, Porto Alegre implantou. Nos 3 primeiros meses do ano, por coincidência, o presidente do Observatório Social em Porto Alegre é o contador Plácidos, que por acaso é presidente do CRC. Então ele foi lá na Assembleia, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, para mostrar para eles o que era o Observatório Social. E nessa explanação ele colocou que em 3 meses, eu não me recordo se foram 3 ou 4 meses, no quadrimestre ou no trimestre, Porto Alegre economizou 12 milhões de reais, só por as pequenas ações que o Observatório Social ajudou o poder público. O Observatório Social ele vai fazer uma tarefa de ver aquilo que está sendo projetado. Vamos fazer uma licitação de papel. Qual é a cotação? O papel está cotado aqui a R$10, pacote. O Observatório Social tem uma cadeia nacional, porque isso é uma rede nacional, onde a gente descobre lá que o papel vindo lá de tal lugar não é R$10, é R$4. Se pouparia R$6, estou botando números aleatórios aqui, né? Se poupa R$6 por pacote. Aí a gente passa essa informação para o poder público vai entrar em contato com essa empresa para participar da licitação. Essa é a função do Observatório Social. Sim. É auxiliar na redução de gastos. Aqui em Farroupilha, recentemente, faz algumas semanas, houve a reunião de sensibilização do Observatório Social no auditório da UX Farroupilha. Acho que tu esteve presente, né? Eu não estive presente, mas li pelas redes sociais e li pela imprensa também uma frase que me chamou muito a atenção, dita pelo atual presidente da SIC, o teu sucessor, o presidente Daniel Bump. O presidente Daniel Bump disse, o prefeito municipal estava presente na ocasião, o prefeito disse, o presidente Bump disse assim: prefeito, nós queremos te ajudar a governar o município de Farroupilha. Esse é o caminho, Carlinhos? Esse é o caminho. Se tu for ver, eu sou, vamos dizer, o prefeito. Por que eu vou assumir toda a responsabilidade se eu posso compartilhar ela? Como é que as pessoas vão me criticar se elas participaram daquela decisão do Conselho de Desenvolvimento? E aí um detalhe, tanto o Observatório Social quanto o Conselho de Desenvolvimento não são cargos remunerados, são cargos voluntariados.
Não tem custos. As pessoas não têm interesse político nisso. Sim. Quem vai lá, vai para tentar... O bem comum é o que vale. É o bem comum. Então, ele só vai ter respaldo de quem diz, não, eu estou fazendo o que eles pediram para mim fazer. Vocês que foram lá no Observatório Social e se manifestaram, vocês que foram lá no Conselho de Desenvolvimento e se manifestaram, nós estamos fazendo aquilo que vocês fizeram. Eles vão ter os projetos deles para fazer? Vão continuar tendo. Só que em algumas prioridades vai estar com o respaldo do Conselho de Desenvolvimento ou do Observatório Social. Só vem para auxiliar isso. Tanto é que a gente vê assim, o número de cidades que estão se estruturando para isso cada vez é maior. Bento já está funcionando, o observatório. Caxias ainda não sei como está. Tá? Mas nós temos Cachoeira do Sul que estava implantando, Santa Maria funciona, Porto Alegre funciona. Nós temos, se não me engano, 17 ou 18 cidades do Rio Grande do Sul que já está funcionando. E as pessoas têm que parar de pensar que muitas vezes a gente faz uma crítica, não é porque eu sou contra a pessoa. A gente é contra determinadas ações ou linhas que são adotadas na gestão. Porque o que a gente quer é o bem comum, é o bem de toda a Farroupilha. E não é aquela coisa restrita a um grupo de pessoas. Tu tens falado também muito, no passado, cobrado a questão da limpeza aqui no município. No primeiro segmento tu falaste que Farroupilha tem muito isso, tem muito capim que está crescendo, não tem mais capina. Eu te pergunto, a nossa cidade voltou a ficar suja? Eu não sei se ela foi limpa. Vamos deixar bem claro, né? Hoje, transitando pela... Júlio de Castilhos? Não, dos trilhos. Rômulo Noro. A Rômulo Noro. Se tu for ver o que tem de lixo na sarjeta da Rômulo Noro, e não é uma quadra, é toda a extensão dela, da Júlio para cá, se nota que não houve varrição. Não sei se faz varrição semanal, mensal, semestral, não sei. Mas é só passar para ver. Isso aconteceu hoje. Tu passar amanhã, tu vai encontrar isso de novo. Ah, mas tem árvore que cai as folhas. Bom, meu amigo, tu vai ter que criar uma estrutura para segurar isso, ou então corta fora as árvores. Ninguém quer cortar a árvore. A gente quer a cidade limpa. Uma coisa que me chama a atenção, que as pessoas não se deram por conta ainda. O grupo das voluntárias conseguiram campanha pegar, conseguiram alimentos, conseguiram trocar o telhado todo. Hospital. Qual é o custo disso? Ô, louco. As pessoas estavam lá dentro, os grandes gestores vieram aí, coisa e tal, e ninguém conseguiu fazer nada para melhorar o hospital. Um grupo de abnegadas mulheres foi lá, coisa e tal, e está conseguindo fazer as coisas. Aí tu vai me dizer que tu é gestor. Trocaram o telhado, fizeram uma série de melhorias. Lençóis, poltronas, enfim. Vai televisor, máquina de lavanderia, coisa assim. Então tu percebe assim. Estão preparando a pintura do hospital também, a parte externa. E nenhuma delas é remunerada por isso. Por isso que eu te digo assim, o voluntariado faz muito mais porque ele não tem interesse político. Ele não tem interesse partidário. Quando tu tem interesse político e partidário, tu vai procurar beneficiar o quê? Aquele grupo para poder se reeleger e trabalhar. Aí que entra aquela questão da reeleição. Voltamos lá para o início do programa. Tá? Então, parabéns às voluntárias. Elas estão fazendo um trabalho que eu acho que a gente precisaria ter outros grupos assim para outros fins. A gente tem assim, eu já participei aqui do programa com o pessoal da MAFA, com o pessoal... As próprias voluntárias. As próprias voluntárias. A gente vê o trabalho que é feito pela PAI. Tudo isso são pessoas abnegadas que se propõem a fazer. Não entra nada no bolso, pelo contrário, sai do bolso. Sai do bolso. Sai do bolso. E tudo isso tinha que ser feito pelo poder público. Porque está lá na Constituição isso. É dever. É dever do poder público. Não interessa de que nível, mas é dever. E nós estamos tendo que pagar a parte e se dedicar a parte para fazer isso. Farroupilha quer ser uma cidade turística, um referencial no turismo. Se não melhorar essa questão da limpeza urbana, difícil? Falta também, a gente não pode botar a culpa só também no poder público. Existe muito desleixo. As pessoas apostarem? Eu cuidar da frente da minha casa, sim. Tu cuidar da frente da tua. Agora, eu não vou limpar sarjeta. Eu já pago IPTU, já pago taxa de lixo. Para isso, eu não vou ter que fazer serviço. Mais pelo IPTU também. Pelo menos que façam isso. Pelo menos isso.
Mas não adianta pegar uma tinta de cal e passar na frente, tem que arrancar isso. E não adianta querer chamar o cidadão, pedir para o cidadão, notificar o cidadão para ele fazer o passeio público na frente do terreno dele, se o passeio público da onde é público não existe, ou se existe está todo acabado. Vamos pegar, por exemplo, a praça da prefeitura. É um perigo quando chove tu entrar lá. Por quê? Porque tu vai pisar numa pedra que vai saltar uma poça e tu vai te sujar todo. Está na hora de fazer uma reforma naquela praça. Pelo menos na calçada, ou prenderem as pedras soltas. Isso na frente do poder da prefeitura. Nós temos toda essa área aqui que é do poder público, dos trilhos. Tem passeio público? Então, antes de tu querer me cobrar, dá o exemplo. Quer fazer só de concreto, não precisa? Faz alguma coisa básica, mas faz onde a população possa transitar. Não adianta tu vir me cobrar que eu não tenho passeio público se tu não dá o exemplo. Ou aonde tu está, a coisa não funciona. O exemplo é a única forma de mostrar. Mais uma coisa assim, seguindo nessa linha de que a gente está caminhando pelo centro. Nós temos alguns privilegiados que tem na frente do estabelecimento dele faixa amarela. Bom, se nós temos numa quadra 4 farmácias, não dá para ter 4 faixas amarelas. Vai ter que ter uma só e eu vou deixar o carro 15 minutos ali para ir lá na farmácia e voltar e pegar o carro. Com essa proliferação de farmácias que nós tivemos, quantas faixas amarelas vieram? Aí nós temos casas agropecuárias com faixa amarela na frente, nós temos despachantes com faixa amarela na frente. Alguns privilegiados têm faixa amarela na frente da casa deles, ou do estabelecimento deles. Por quê? Qual é a diferença de um despachante e de uma loja comercial normal? Ah, porque vai ir o caminhão para descarregar? Vamos botar horário, o caminhão vai ter horário para descarregar. Vai vir com uma van, vai vir com um carro menor, tem um rotativo. Por que algumas pessoas têm privilégios? Nessa linha, eu digo assim que é um outro problema que nós temos agora grave, que está acontecendo. Nós temos os bares. A fiscalização. A fiscalização de bares. Deficiente. O que acontece? Eu não sei se é por causa do horário, que talvez o fiscal tenha um horário de trabalho dentro do poder público, até acredito que tenha. Tá? Então que se crie escalas. Porque nós temos bares funcionando à noite que fazem jogos de bocha, fazem churrasco no passeio público, na calçada. As pessoas não têm como passar na calçada porque eles estão fazendo churrasco. Tá? As pessoas param para assistir, então eles que fizessem uma arquibancada dentro do bar. Porque as pessoas estão ficando fora do bar e os estabelecimentos posteriores a isso aí não tem como o cliente chegar. Por quê? Porque as pessoas tomaram conta desse espaço. Cadê a fiscalização? A gente foi fazer um contato com a Fazenda, nhanhanhã, fomos para desenvolvimento, nhanhanhã, fomos para vigilância, foi nhanhanhã, um fica jogando, mas isso é daquele, esse é daquele, esse é daquele outro, e ninguém toma respeito. Aí nós tivemos até pouco tempo aqui na República, um estabelecimento aí que as pessoas encostavam os carros com um som alto. Aí quando passa o carro da brigada, eles baixam o som, quando a brigada passou, eles levantam, porque a brigada não tem como fiscalizar tudo isso. Aí se adotou uma prática, faixa amarela para tudo. Determinado horário não podia estacionar veículos. Só que esses estabelecimentos trocam de endereço. Nessa troca de endereço, eles vão perturbar em outro lugar. Na hora que se dá a concessão desse alvará, tem que se ver essa questão da viabilidade disso. Pode? Qual é a perturbação que vai dar? O que vai ocorrer com isso? Não é feito isso. E aí fica esse jogo de empurra e ninguém resolve esse tipo de problema dentro do poder público. Para encerrar o bloco, no passado, falando sobre o Hospital São Carlos, o ex-vereador e também ex-prefeito Paulo Roberto Dalzocchio, Paulinho Dalzocchio, disse que a questão do Hospital São Carlos era um nhó. E agora como é que é? É um nha. Não o hospital, mas enfim, na administração. Na administração é o jogo. Isso. Porque um diz que o alvará é de competência de um, o outro já empurra o alvará para o outro, a vigilância diz que não é com ela porque não interfere. Então, eu não sei aonde. Vou te dar assim. Quem é que fiscaliza as atividades? Eu não sei se é a Fazenda ou se é o desenvolvimento. Tá?
O planejamento teria que dar uma licença para ver se aquele tipo de estabelecimento pode Mas é o funcionar aí. planejamento ou é o desenvolvimento que dá essa licença? Eu não sei qual deles é, porque o alvará sai pelo desenvolvimento, a cobrança sai pela fazenda, a vigilância sanitária, como eu vejo que é parte de alimentação, teria que ter a vigilância sanitária. Tá? O planejamento é para ver em quais locais eu posso estabelecer isso. Vai haver desordem, vai haver problemas com o ambiente, com aquela região. Então eu não posso deixar estabelecer aí. Eu vou dizer, olha, nesse local não dá. Quer dizer, eu vejo assim, está faltando sincronia nas ações. E aí fica a cidade sem lei, fica a cidade, lá vão ter, façam o que querem. Eu disse, até estava brincando esses dias, assim, bom, daqui uns dias eu paro de trabalhar, eu vou comprar uma TV de cachorro, vou puxar um fiozinho, vou botar na frente da minha casa. TV do que de cachorro? Uma TV de cachorro. O que é isso? Aquela que fica o frango passando, assando. TV de cachorro. Isso. Tu nunca viu um cachorro na frente da TV? Ele fica assim, ele fica olhando e admirando aquilo, tá? Eu vou botar uma TV de cachorro na minha calçada. E tu vai vender frango? E vou vender frango na calçada. Já que os outros podem fazer churrasco, coisa e tal, eu também vou poder fazer. Porque eu não posso. Me convida que eu vou lá comprar. Tá bom. A gente vai para o espaço dos apoiadores aqui no programa Cidade Aberta, os nossos apoiadores. Em seguida a gente volta então com a parte final do Cidade Aberta de hoje, conversando com o Carlos Alberto Paese, contador, ex-presidente da Six Farroupilha. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorbe da Dallagnese, sou engenheira de alimentos. Estou aqui novamente dando dicas sobre alimentação segura. Os termos controle da qualidade, segurança alimentar e a implantação dos procedimentos de boas práticas estão sendo um assunto muito comentado nos últimos anos. Podemos acompanhar, através da mídia, diversas ações por parte dos órgãos fiscalizadores e um aumento de notícias ligadas à contaminação de alimentos, tanto no comércio varejista, pela presença de ratos, insetos e mau acondicionamento e manipulação dos alimentos, como em indústrias, por fraude em leites, queijos e carnes. Tais ocorrências fazem com que o consumidor fique ainda mais preocupado. Dessa forma, a presença de um profissional técnico capacitado, sendo ele engenheiro de alimentos, tecnólogo de alimentos ou nutricionista, atuando como supervisor no controle de qualidade, agrega de forma positiva e fundamental ao estabelecimento, que deve estar em constante aperfeiçoamento para a garantia da qualidade dos alimentos oferecidos ao consumidor e de seu crescimento no mercado. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356, WhatsApp 054 99990 0073. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas.
3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. De volta com o programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade, Canal 14, a nossa TV em Farroupilha, e também pelo Facebook, TV Cidade Farroupilha. Fácil, siga-nos, nos acompanhe e esteja conosco, inclusive quando você estiver fora da cidade. Se você vai à praia, vem aí a temporada da praia, tem gente que tem casa na praia, passa o final de semana na praia, pode acompanhar a TV Cidade pelo Facebook, numa boa, tranquilo. E o nosso convidado hoje é o Carlos Alberto Paese, contador, ex-presidente da SIX aqui em Farroupilha. Carlinhos, eu queria focar agora a questão que eu chamava na abertura do programa sobre o projeto de lei do Executivo Municipal que está na Câmara de Vereadores para apreciação, votação, discussão e votação, que cria novos cargos na estrutura administrativa municipal. Tem cargos na área da Guarda Municipal, enfim, diversos cargos, entre 20 e 30 novos cargos na Prefeitura de Farroupilha. Eu te pergunto, a criação de novos cargos, numa situação econômica delicada que nós estamos, de uma certa retração, pode ser uma forte dor de cabeça para o futuro, em termos de finanças municipais? Acredito que sim. Não sei se é o momento para isso, eu não sei como é que está a arrecadação do município, porque a gente ouve falar. A gente não tem os números na mão. Mas você ouviu o secretário Belian lá na SIX, não me recordo que ano que o município virou com 20 mil reais no caixa. E não teve, sei se foi o último sim. ano ou não. Mas enfim, foi ali, na boca, em cima do laço. A preocupação que fica é assim, a Guarda Municipal ela seria interessante para guardar os prédios públicos. Vamos colocar assim, tá? Porque aí eu liberaria a brigada para fazer o restante do serviço. Sim. Lá atrás se construiu sede nova para a brigada, se ampliou a sede da brigada, foi veículos via Furebom, o município doando veículos para a brigada, se trouxe um batalhão para Farroupilha e a gente vê cada vez menor o número se formou. Fizemos 3, 4 cursos em Farroupilha para formação de policiais. Sobrou o quê? 2 ou 3, o resto todos foram embora. Então, a Guarda Municipal, tu sabe que ela vai ter um poder de ação restrito. Eu não sei quais são os outros cargos que estão criando, né? Eu ouvi numa das conversas que era até em função de aposentadorias. Tá? Por isso que eu falei anteriormente que nós precisaríamos ver se esses cargos realmente são efetivos, ou a gente poderia suprimir. A real necessidade. Se a gente poderia suprimir algum deles. Toda vez que tu cria alguma coisa, que tu gere empregos, o que vai acontecer? Isso automaticamente vai gerar gastos. Porque tu vai pagar salários. Vai custar. Além desse salário, vem as outros benesses que tem todo o poder público incorporadas, vamos dizer, a atividade. Então, como o momento não está bom, a gente viu pela definição que o país cresceu 0, alguma coisa. Isso não é nada. Se nós estivéssemos crescendo 3, 4, 5, 10, 12%, bom, aí é outro papo. A arrecadação vai aumentar, nós vamos poder fazer isso. E nós não temos perspectiva de um prazo de 4, 5 anos que a gente vai ter um crescimento normal, que nem nós vimos tendo. Lá em 2012, 2013. Então não vamos ter aquele crescimento. Tá? E preocupa por quê? Porque aí adiante vai faltar dinheiro. Aí nós só vamos estar trabalhando que nem o Estado. O que o Estado consegue investir hoje? Nada. Tá? Por quê? Foram feitos mais... O que me preocupa é assim, se a IEDA, que não faz tantos anos assim, tinha conseguido zerar o déficit público. Ela tinha conseguido zerar. Ela, no último ano de governo dela, fez voltar uma parte desse déficit público. Ela mesma. Tá? E dali para frente só aumentou o déficit público. Quem veio depois da IEDA? Tarso Genro. Só aumentou. Quem veio depois de Tarso Genro? Se houve um monte de choradeira.
do Sartori, coisa assim, mas as medidas que ele adotou são paliativos, eles vão dar um reflexo daqui muito lá na frente. Aquele fim de aposentadoria de governador, uma série de coisas que vai diminuir. É bom, mas não para agora, é lá na frente. Lá na frente. Então, o que a gente precisa agora assim, são medidas, não sei se é um PDV. É para ontem, né? É para ontem, nós precisaríamos criar para fazer um PDV, tu teria que dar uma benesse para a pessoa, poder pedir demissão. Benefícios e benefício, tu sabe que tem custo, precisa de recursos, e o Estado talvez não tenha. Então, a gente vê que o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, Minas Gerais está indo para o mesmo caminho. Então a gente está vendo assim. E essa trilha começou assim. A gente tem, por exemplo, tu pegar o DAER. Um cabidão de empregos? E nós estamos criando dentro do nosso município talvez isso. Não bastasse o DAER, veio a EGR também, né? Outra cabide de emprego, para arrumar mais emprego. Porque a EGR ela deu lucro no primeiro ano. Porque ela tinha o capital social integralizado. Hoje ela já não dá mais lucro. Ela não consegue nem pagar as contas delas. É mais uma que está gerando déficit. Então, para que nós precisamos disso? Era para acomodar companheiros. Que isso foi criado na época dos companheiros. E não se tomou uma medida agora para extinguir. Ou extingue o DAER ou extingue a EGR. Nós não precisamos disso. Nós temos para cuidar disso. Nós temos a Secretaria. Era o suficiente, não. Exato. Olha aqui, ó. Nós temos a Secretaria de Obras. Secretaria de Infraestrutura. De Infraestrutura e Transportes, tá? DAER e EGR. Os três fazendo a mesma coisa. Para que é isso? É exatamente para... Cria uma supersecretaria, pronto. E tu não precisa de tanto cabeça. Tu pegar o DAER tem mais cabeça do que, vamos dizer assim, peão. É muito cacique e pouco índio. Quem é que realiza a obra? O DAER hoje faz muito pouco. É tudo terceirizado. Mas o número de engenheiros que tem dentro do DAER é que criam essas situações. Assim nós estávamos com a CE lá atrás. Aí fatiaram ela. CRT também. Aí fatiaram ela. Fatiaram ela, venderam o filé mignon e ficaram com o pescoço. Carne de pescoço. Então, esse tipo de como é que a gente chama? Fugiu a palavra. De privatização não serve. Tu pode levar o filé mignon, mas junto tu vai levar o pescoço também. Tu vai ter que cuidar do pescoço. O que nós tivemos quando pedagiaram aqui? Fizeram o pedágio, então nós tínhamos de Portão até São Vedelino. Aí vinha a serra, que era o pescoço, ninguém abraçou. A concessionária Convias que tinha aqui era até Nova Milano. De Nova Milano até São Vedelino era terra de ninguém. Sim. Que concessão foi essa? Só deram as melhores partes, mas diga-se de passagem, tá? Eu tenho saudade. Saudades do pedágio? É isso mesmo. Sério? Que eu ia colocar. Não pelo valor, mas pela conservação que tinha. Eu me recordo muito bem, houve uma época na Câmara de Vereadores, na última legislatura, o vereador Paulo Roberto Dalzocchio dizia com muita frequência, estou lembrando o Paulinho pela segunda vez, Farroupilha vai sentir saudades do pedágio. O Paulinho tinha razão, hein? Não. Não pelo valor. Saudades do pedágio, não, o valor estava completamente fora. Mas pelo menos assim, tem uma tarifa justa, módica, correta. Justa. Poxa, era legal, dá uma trepidação, anda daqui a Caxias do Sul, vai e volta de Caxias, não dá mais, tu desvia um buraco, tu entra em 3. Além do mato que está assim, né? No canteiro do meio. Então a gente vê assim, uma coisa que há poucos dias eu estive viajando, eu fui até Foz do Iguaçu para conhecer, eu não conheci, e me chamou a atenção, passando aqui, eu nem vou entrar na questão Paraná e Santa Catarina. Que é outro mundo? Que é outro mundo. No Paraná estão duplicando uns 300, 400 quilômetros quase. Que é de Cascavel até para baixo de Marechal Cândido Rondon. Pista de concreto. Eu até brinquei de que vai ser autopista. Tá? Santa Catarina, as rodovias, um espetáculo. Rio Grande do Sul, quando tu chega ali perto, passa Passo Fundo, que tu pega Passo Fundo, Marau, Casca, o bicho pega. Esquece. Não existe mais estrada. Ela vai melhorar um pouco perto de Nova Araçá. Mas o resto ali não existe mais. É um buraco do lado do outro e um buraco dentro do outro buraco. Tá? E a gente vê assim, essas concessões elas foram feitas. Aí tu pega a 470, que agora
o pessoal de Nova Prata, via SIC Serra, conseguiu transformar, Em federalizar toda. É só tu passar. É outra coisa. É outra coisa. Lá tu vê o asfalto tá pintado, tá perfeito. Não tem buraco. Não tem buraco. Não, o asfalto tá perfeito, foi recapado todo ele, foi feito todo. E nós aqui não conseguimos nem fazer 18 quilômetros, 20 quilômetros, que é daqui a Caxias, daqui a Bento. Tá? Voltando à questão do aumento de cargos, dos novos cargos na Prefeitura Municipal de Farroupilha, tu falavas anteriormente também, já falou aqui na TV Cidade, de que o município se viu indiretamente obrigado a aumentar os impostos, o IPTU, falando especificamente do IPTU, porque a arrecadação havia caído. Agora, a pergunta que eu te faço é, nós cidadãos, poderemos estar temerosos que daqui a pouco venham mais aumento de impostos para pagar as contas da Prefeitura? Se a gente analisar aquele projeto que foi mandado para o aumento do IPTU, se dizia que era para atualizar o valor venal. Não houve aumento de imposto. Houve aumento da base. O valor venal do terreno. Tá? O valor venal do terreno foi atualizado, em alguns casos houve uma discrepância, houveram erros, coisa assim, mas ele mesmo assim ele ficou longe do valor real, ou próximo da realidade. Então, nada impede que o poder público daqui a um ano faça de novo o reajuste para adequação de valores. Mas me recordo que assim, a gente bateu muito nisso, que se aceitava o aumento do IPTU porque realmente estava muito baixo. Sim. Mas, inclusive com a região. Com a região. Mas que esse aumento se transformasse em benfeitorias para a cidade e não para cargos públicos. Em função da queda da arrecadação, a gente viu que isso compensou. Esse aumento foi desviado, esses recursos foram desviados para pagamento de folha. Porque quantos municípios nós temos aí que estão com dificuldade para manter as contas em dias? Por quê? Porque a arrecadação caiu. A grande maioria. Tá? A gente vê que bom que Farroupilha está na contramão. Mas está na contramão porque ela teve o aumento do valor venal do bem. Tá? Porque as empresas diminuíram o faturamento. Automaticamente isso reflete na arrecadação de ICMS, no retorno, na arrecadação de impostos federais, que vem o retorno para o município. Então, se a gente está prevendo isso, ali na frente, se eles não fizerem novos aumentos, talvez eles não vão ter recursos suficientes para manter a folha em dia. Coisa que o Estado já não pode mais fazer. Porque o Estado atingiu, por exemplo, em setores chaves, ele jogou o imposto na taxa de 25%, tem o ICMS em 25% na energia elétrica, combustível, coisa assim, que todo mundo paga. Telecomunicações. O ruim desse tipo de taxação é que todo mundo paga. O rico e o pobre. Não é um imposto seletivo, que o rico teria que pagar mais e o pobre pagar menos. Nivela todos iguais. Nivela todos iguais. O rico não vai sentir, agora o pobre sente. Um outro assunto, já encaminhando o programa, uma semana muito decisiva para a questão política na cidade de Caxias do Sul. A Câmara de Vereadores deve apreciar nesta terça-feira, então, a admissibilidade do pedido de impeachment do prefeito Daniel Guerra em Caxias do Sul. Impeachment há algum tempo lá em Brasília, agora aqui em Caxias do Sul. Como tu avalias, até participando de contatos, daqui a pouco, de momentos de entrevista com o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, o impeachment em Caxias do Sul é só uma marolinha ou tem chance de sacudir o governo? Eu não sei, eu não vejo assim, por exemplo, vamos usar o termo crime, um crime meio forte, que motive a isso. Uma conduta séria. Uma causa, vou ficar uma coisa melhor assim, que levaria ao impeachment. Se fosse ver nisso aqui em Farroupilha, nós teríamos muito mais motivos. Sério? Sim. Então, o que eu te coloco assim, até no governo do Estado nós teríamos motivo. Se tu te basear no relatório e naquilo que foi descrito no pedido, tá? Isso é uma prática, vamos dizer assim, quase que comum. É só um barulho político, então? Eu não levo para esse lado de barulho político, até porque eu não me envolvo na questão política. Eu não sou político, não convivo com isso, né? Mas a gente nota assim, tem muita coisa de desavença. Existe maturidade.
do gestor. Falta de experiência. Vou usar bagagem. Traquejo político. Faltou respaldo. O partido talvez fosse muito pequeno para chegar num posto tão alto. O partido não tinha estrutura. Porque não pode, tu, em questão de 1 mês, 2 meses de coisa, tu já não querer mais o vice e tu baixar um decreto e dizer pro vice não assumir. Extinguir o cargo de vice-prefeito. Vamos dizer não tem assim, esse poder, né? Não tem. E aí a gente nota assim, aquela coisa assim, imaturidade, tá? Falta de experiência, mau assessoramento. As pessoas, quando eu vejo assim, quando tu vai pegar algum cargo, tu tem que procurar te assessorar de pessoas que talvez tenham um conhecimento até maior que o teu. Porque essas pessoas vão te ajudar. Agora, quando tu pega o amiguinho, o tio, o primo, a mãe, o pai, aí fica difícil. Porque tu não sabe o quanto essas pessoas têm de competência ou não têm. Então, o que eu vejo assim, é uma rusga. Uma ronha? É uma ronha, usando um termo nosso, né? Política, tá? E que estão tentando transformar tudo isso, tá, numa tempestade. Que talvez, que se fosse bem... Promover um desgaste ao governo Daniel Guerra ainda maior? Eu vejo como desgaste de todo mundo. De todo mundo, dos próprios acusadores, porque tem acusações ali que são infantis. Assim como tem ações do prefeito que também são infantis. Então a gente fica assistindo de longe isso e vê assim, bom, mas cara, não tem ninguém, um paizão aí que diz assim, vamos sentar aqui, vamos organizar o negócio. Então eu digo assim, por isso que eu sou contra coligações. As coligações é que criam esse tipo de situação. Há poucos dias estávamos discutindo e disse assim, quem votou no Temer? Quem votou no Temer? Ninguém votou no Temer. Não, quem votou no Temer? O PT, que votou na Dilma e automaticamente votou no Temer. Então eles não digam que eles não votaram no Temer. Eles votaram no Temer, sim. O PMDB votou no Temer, porque era do partido dele. O PP votou no Temer? Quase todos os partidos votaram no Temer, então. Aí tu chega uma coisa assim, tipo, não votei, eu não votei. Como não votou no Temer? Se tu votou na Dilma, tu votou no Temer. Automaticamente. Porque quem era o vice da Dilma? É um governo sem legitimidade. Tu concordas? Não, né? Não, ele é tão legítimo quanto era o governo da Dilma. Porque era uma chapa, não era uma chapa? Não era uma coligação? Aí decidiram brigar, eu vou pegar o poder e eu vou te passar uma rasteira. Foi o que fizeram. Agora a rasteira está tentando vir para o outro lado. Esses conchavos é que levam nós para essa situação. Tu achas que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul vai abrir o processo de impeachment contra o prefeito Daniel Guerra ou arquiva? Eu vou ser sincero. Qual é a tua opinião? Eu não conheço os vereadores, eu não sei quem são os vereadores e não sei qual é a linha de pensamento deles. Então, se eu te disser, acho que sim, acho que não, porque eu até agora só ouvi uma parte. Participei de uma conversa com uma parte interessada, que tem um lado. Teria que ouvir o outro lado. Tá? Eu não sei qual é a composição da Câmara, não sei se tem maioria ou minoria, como é que é. Tá? Minoria. Então, aí pode... só tem 2 vereadores. Tá, tu entende? Então, aí o que eu digo assim... E aí tu sabe que uma movimentação política pode fazer tudo, né? Pode. Eu não sei se tem motivos para impeachment. Na realidade, eu não sei. Teria que ler a lei orgânica de Caxias, tem que ver isso, para depois poder dizer assim, Só que o discurso do prefeito, quando ele era vereador, era um. Mudou agora? Hoje, quando ele é prefeito, é exatamente o contrário daquilo que ele dizia quando ele era vereador. É aquele ditado, faça o que eu digo, não o que eu faço. Quando era para ser feito impeachment da Dilma, ele era todo defensor do impeachment da Dilma. E elencava inúmeros quesitos. Esses inúmeros quesitos estão sendo elencados contra ele. Exatamente. Pegaram a ata da Assembleia, da Câmara, onde ele falava do impeachment da Dilma, e estão usando exatamente aqueles termos que ele usava lá contra ele. Porque ele mudou. Ele dizia uma coisa e ele está fazendo exatamente aquilo que os outros faziam, que ele pediu impeachment. Carlinhos, quero te agradecer, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui na programação da nossa TV Cidade, por estar conosco, colocando opiniões, enfim, fazendo reflexões sobre os assuntos do nosso dia a dia. Muito obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter conseguido transmitir alguma coisa para a nossa população
E a gente quer assim, a gente quer que a população se manifeste, que coloque aquilo que pensa. Somente as camadas poderão mudar, né? Isso tem que ser um movimento de todos e não de um só. Olha o hospital está mudando. Por quê? Porque um grupo comanda. Mas se não tiver toda a base ajudando esse grupo não ia fazer nada. Não vai para frente. É isso. Até a próxima. Até Obrigado, a próxima. Carlos Alberto Paes, contador, também ex-presidente da SIX Farroupilha, Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios aqui da nossa cidade. Foi o nosso convidado do programa de hoje, que chega ao seu final. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição. Foi muito bom ter estado na companhia de todos vocês. Espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Cidade Aberta. Então até lá, um forte abraço e você já sabe, a gente se encontra aqui na TV Cidade. Valeu, até a próxima.